Olá, a semana foi plena de acontecimentos marcantes. Tivemos a denúncia da Lava Jato contra Lula, um verdadeiro show midiático, um espetáculo pirotécnico jamais visto na política brasileira. E no dia seguinte, a reação contundente de Lula, que deixou os rapazes e moças da mídia tradicional meio que de crista baixa. Bom, no plano internacional tivemos o furo mundial sobre também a mídia hegemônica das redes sociais, que foi a doença da candidata ex-secretária de Estado e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton. A gente vai contar essa história daqui a pouco. E, finalmente, a afirmação dessas mesmas redes sociais diante da mídia tradicional, da mídia comercial, onde a notícia passou a chegar primeiro. Nosso convidado de hoje é o jornalista e blogueiro de Brasília, Chico Santana. Mas vamos começar o cafénapolitica.com.br da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, com aquele furo mundial que propiciou o advento da internet, daquele cidadão tcheco, mais naturalizado americano há mais de 24 anos, o Zizek Gazda. O Gazda pegou a Hillary Clinton quando ela deixava a francesa, aquela cerimônia presidida pelo presidente Barack Obama e toda aquela plantel de autoridades mundiais, para que mesmo, a Hillary tinha se sentido mal e não queria deixar aquilo passar, deixar transpirar. Mas estava lá o cidadão com seu celular e aí produziu aquilo que o mundo inteiro hoje sabe, que a Hillary Clinton realmente sofre, hoje de pneumonia, mas ninguém sabe o que está por trás dela e dos desmaios que ela vem apresentando desde quando era secretária de Estado. Nós vamos examinar a partir de um vídeo que eu fiz questão de fazer para os meus canais, YouTube, também o Twitter, o Google Plus e o meu próprio blog, cafénapolitica.com.br. Esses blogs, que estão realmente chegando em primeiro lugar através, justamente desse trabalho isolado, mas também de uma certa maneira coletivo, de tentar levar em primeiro lugar a notícia veraz, a notícia comprometida com os fatos e não com os interesses econômicos ou midiáticos. Vejamos então este sensacional furo mundial. Com um simples celular, o tcheco Zizek Gazda, como está aqui na foto, é um roqueiro, um amante do rock, dessa banda de New Jersey, deu um furo jornalístico mundial ao retratar, ao filmar a candidata Hillary Clinton, como a gente vê aqui nesse vídeo que ele postou lá no seu canal do YouTube, do Twitter. Aqui vê a presidenta, a ex-primeira-dama, cambaleando, quase caindo e depois sendo transportada para a sua van de campanha. E o que fez o nosso Gazda, melhor dizendo, mandou o filme, quer dizer, o vídeo, para o seu canal no Twitter, como está aqui, o
Zdeněk Gazda. Vamos ver aqui o site completo dele. É um cidadão empolgado lá com os Estados Unidos. Ele não coloca a foto dele, mas a cidade de Nova York e uma bandeira americana dizendo God bless America, Deus abençoe a América. Agora, o que mostra qual é a lição a se tirar desse episódio é que a mídia alternativa passou para trás, literalmente, a grande mídia, no caso mundial, não é a brasileira, não é a mundial, porque lá no Ground Zero, onde se encontrava a ex-primeira-dama e candidata Hillary Clinton, havia o quê? Havia 5 mil, 10 mil jornalistas de todos os países do mundo interessados naquele acontecimento. O que ocorreu? Clinton se sentiu mal e foi embora. E não avisou ninguém. Depois, quando se deram conta de que ela tinha saído abruptamente, disseram, os assessores de campanha disseram que ela tinha sofrido um acesso de calor. Quando, na realidade, depois da visualização que viralizou na internet, aí é que a mídia atentou para o fato e foi acompanhar o que realmente estava acontecendo com a Clinton. Ou seja, ela depois foi diagnosticada com uma pneumonia, dizendo uma pneumonia, e que ela precisava de descanso e tinha que pelo menos suspender de imediato e por alguns dias a sua campanha presidencial. Já no plano nacional, continua a caçada, dessa vez implacável, selvagem mesmo, para não dizer obtusa, contra Lula da Silva, o ex-presidente da República 2 vezes e presidente de honra do PT. Homem internacionalmente conhecido e de quem essa elite toda tem muita inveja, porque o prestígio do Lula internacional continua praticamente inabalável depois de todas essas falsas denúncias contra ele. Mas agora surge o procurador, um jovem de 36 anos, do alto de suas verdades, chegando lá, dar uma entrevista num espetáculo midiático e dizer que o Lula é o chefe da propinocracia, é o comandante máximo da corrupção e da lavagem de dinheiro no Brasil. Ora, como é? E cadê a prova? Bom, a prova, segundo ele, não tem. Está nas convicções do próprio Dallagnol. Imaginem as convicções do Dallagnol condenando Lula. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer 2 observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. Lula reagiu com dignidade e com muita humildade e contou o que ele está sofrendo. Arrombaram a casa dele, arrombaram a casa dos filhos, dos netos, levaram iPads, mexeram até no colchão de onde ele dorme. Agora se pergunta, e ninguém sabia disso, por que a imprensa não deu esses detalhes? Porque tudo é escondido, tudo é ocultado e só pode se falar contra aquilo que incrimine o Lula. Vamos ver um pouquinho do desabafo do ex-presidente. Mais enrascado e mais comprometido do que eles pensam que eu estava. Porque eles construíram uma mentira, construíram uma inverdade, como se fosse um enredo de uma novela. E está chegando o fim do prazo. Afinal de contas, já caçaram o Cunha, já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe, já caçaram a Dilma,
Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Vamos agora dar o fecho. Acabar com a vida política do Lula. Porque não existe outra explicação o espetáculo de pirotecnia feito ontem. Eu não conheço os meninos que fizeram. Não sei se eles têm família como eu tenho. O dado concreto é que, embora eu não conheça, pela educação que eu tive de berço, talvez por não ser concursado, eu respeitaria mais a família deles do que eles respeitaram a minha. Eles... Vocês pensam que foi fácil suportar a invasão da minha casa pela Polícia Federal? Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha cama, certamente achando que eu tinha ouro de Moscou ou dólar lá dentro. Ou certamente eu tinha uma refinaria da Petrobras lá embaixo. Depois eu tive que chamar um especialista para ver se eles tinham deixado o grampo. Invadiram a casa dos meus filhos, algumas quebraram a porta, chutando a porta. Porque eles se comportam como se ele chegasse de manhã na sua casa e você estivesse na porta, com a porta aberta, esperando para servir café. Visitaram a casa de filho meu que nunca participou da vida política de nada. E entraram como se eles fossem bandidos. Só para vocês terem ideia, até os meus discursos por escrito, eles levaram todo do Instituto. E até hoje devolveram as pastas vazias e não devolveram os discursos. Certamente para plagiar. Certamente para plagiar. Porque levaram iPad dos meus netos. iPad. Eu estava agora com o diretor-geral, falei para ele, sabe, cadê os iPads do meu... Cadê o celular da Marina que é só para jogar usado com as amigas dela? Sabe? Olha, porque depois desse zap, a mulherada conversa até 3 horas da manhã. Eu não sei. Pois bem, os homens também estão me dizendo aqui. Pois bem, vocês viram que eu fiquei quieto. Vocês não viram uma palavra minha, sabe, de ofensa. Eu aprendi com os meus advogados, com o meu partido, com a minha mãe. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar zangado, porque se você ficar zangado, você sofre mais. Você vai fazer o jogo do adversário. Nós vamos terminar esta edição do cafenapolítica.com.br na TV Cidade Livre de Brasília, TV Com TF, canal 12 da NET, fazendo uma entrevista com o jornalista e blogueiro de Brasília, Chico Santana. Ele está preocupado com o enfoque que se dá ao noticiário político em Brasília e se esquece da cidade. Mas antes de terminar, quer dizer, de passar para essa entrevista do Chico Santana, nós vamos abordar a polêmica do ex-ministro da Dilma Rousseff, Eugênio Aragão. Eugênio Aragão, como a gente sabe, é um homem que foi nomeado ministro da Justiça já no apagar das luzes, quando a pobre da Dilma mal conseguia nomear um ministro. Ela já tinha nomeado um e o Supremo desnomeado outro, mas de qualquer maneira o Eugênio Aragão, a briga, a força, a determinação do Eugênio Aragão possibilitou que ele continuasse até o fim do governo Dilma. Vejamos este vídeo que eu mesmo preparei para você. O ex-ministro de Dilma Rousseff, aliás, o último ministro da Justiça, Eugênio Aragão, se recusa a ir para a geladeira, como ocorreu com quase todo o governo Dilma. Eugênio Aragão é, na realidade, um grande polemista. Ele agora está comprando briga com o Janot, o procurador-geral da República, aliás, seu superior e ex-amigo, seu superior hierárquico e ex-amigo do próprio Aragão. Antes, Aragão tinha comprado uma briga com o comandante da aeronáutica por ter caçado a medalha do ex-deputado José Genuíno. Como se sabe, José Genuíno foi envolvido
injustamente naquele processo do mensalão, mas acabou pagando preço por isso. E agora vem a aeronáutica, que havia concedido uma medalha a Genuíno, juntamente com José Dirceu, resolve retirar esta medalha, ou seja, caçar a medalha, o que provocou a indignação de Aragão. Vejamos o trecho dessa carta ao comandante da aeronáutica. Diz ele aqui: independentemente do juízo que se formou na esfera judicial sobre o honrado cidadão mencionado, o José Genuíno, conheço-o e sua trajetória de muito amor pelo país, em prol da justiça social, das políticas inclusivas e da grandeza do Brasil no concerto das nações. E diz mais Muniz Aragão nessa carta ao comandante da aeronáutica: poucos brasileiros tanto exerceram um patriotismo sincero, inclusive com elevado risco e sacrifício pessoal, como José Genuíno, pessoa correta e moralmente irretocável. Agora vejamos o que diz o Aragão sobre o atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e sua amizade, inclusive, com José Genuíno. Aqui a carta do Muniz Aragão ao Rodrigo Janot. Diz ele aqui, lá pelas tantas: lembro-me também de nossa inconformação, ou seja, a de Aragão e do Janot, de nossa inconformação solidária contra as injustiças perpetradas na ação penal 470, leia-se mensalão. E depois diz assim: não foi só uma vez que o senhor, no caso o Janot, contou que seus antecessores sabiam da inocência de Genuíno, mas não o retiraram da ação penal porque colocaria em risco o castelo teórico do mensalão, como a empreitada de uma quadrilha da qual esse nosso amigo tinha que fazer parte para completar o número. Por sinal, conheci José Genuíno no seu apartamento, ou seja, o Aragão conheceu o José Genuíno, então deputado, no apartamento do Janot, lá na Asa Sul, em Brasília, quando o senhor, quer dizer, o Janot, e eu, o Aragão, dirigíamos em parceria a Escola Superior do Ministério Público da União. Aquela ocasião, já era investigado, se não denunciado, por Dr. Antônio Fernando. Então, essas coisas de poder que a gente não se explica, né? O Janot, o todo-poderoso Janot, diz ainda a carta aqui que ainda fazia comida na sua casa, quer dizer, ele deve ser um chefe, né? Fazia comida para o José Genuíno. O que é o poder? Chico Santana, blogueiro de Brasília, jornalista político, analista também de meios de comunicação. Chico, a gente está fazendo aí um apanhado dos blogs, né, como fonte verdadeira de notícia, da nossa notícia veraz, né, aquilo que realmente se preocupa com o interesse, digamos, coletivo e não seja algo tão setorizado. Você acha que isso vai dar certo, esses blogs, esses sites? Qual é a sua visão disso? Leite, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui debatendo esse tema com você. Eu acho que os blogs associados às redes sociais, que levam os links desses blogs mundo afora, Brasil afora, estão constituindo numa alternativa de informação. A chamada grande imprensa, a mídia tradicional, ela não só por um problema industrial, porque ela reduziu muito a quantidade de profissionais que ela contrata e, em decorrência disso, passou a cobrir uma gama de temática muito mais estreita, diminuta. Os blogueiros começaram a pontuar temas que a grande imprensa deixou de pontuar. Por exemplo? Olha, nesses processos mais recentes que nós tivemos no Brasil, do
caso do Petrolão, do Mensalão, as crises no parlamento, o impeachment da presidente Dilma, uma série de temas deixaram de ser propositalmente ou em decorrência de incapacidade de produção de serem tratados. Porque hoje a mídia, ela tem dentro dos seus critérios de noticiabilidade, mais do que a relevância do tema, mais do que a importância social do tema, ela joga fatores econômicos. Uma notícia longe demais, uma notícia que implique em estar colocando um profissional investigando 3, 4, 5 dias sobre um determinado tema, ela não faz, ela não cobre. Né? O tempo que um profissional leva para fazer uma grande matéria em 5 dias, ela prefere que ele faça 20 matérias de qualidade inferior. Né? E também os blogs romperam determinados dogmas, que era aquele padrão global de notícia, né? A imagem tem que ser perfeita, não pode ter um ruído, não pode ter... Nada de coisa feia. Nada de coisa feia, né? Como se a estética fosse mais importante do que o conteúdo. E você pega, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo, furou todo mundo com uma entrevista feita pelo Skype, né? Com a Miriam Dutra, lá na Europa. Né? E a imprensa tradicional teve que engolir aquilo ali no campo da... porque aí você passa a ser uma espécie de guerrilheiro também, né? Guerrilheiro da notícia, e isso acaba resultando também na democratização da notícia. Ela já deixa de ser tutelada, né? Quer dizer, a própria mídia, como você acaba de... A mídia, ela foi superada, né? Quer dizer, com toda aquela força que tem por um blog pequeno. Né? Tem os pesquisadores de comunicação chamam essa imprensa que pega blogueiros, pega jornais pequenos, pega programas de rádios comunitários, tal, de grassroots media. Numa tradução ao pé da letra, seria a mídia da raiz do capim, da raiz da grama, mas que seria historicamente lá atrás uma mídia meio ralé, de segunda classe, tal, não sei o quê. Mas essa mídia, grassroots media, é que está hoje cutucando, alfinetando a grande imprensa. E se a grande imprensa não vai atrás, deixa de tocar determinados pontos, ela perde credibilidade. Por exemplo, não foi necessariamente uma grassroots media, mas é um veículo que não é tão popular no Brasil, o site do El País, que revelou que lá entre os manifestantes de São Paulo tinha um capitão do exército. Exato, o furo do El País. Do El País. Mas quem é que... acessado, inclusive, pois quem é que tornou possível a popularização dessa informação? Foram as mídias sociais. Foram as redes sociais, né? Acho até que o assunto deveria ir mais à frente, porque ali poderia estar nascendo um novo Rio Centro, né? Que o capitão está fazendo infiltrado ali dentro, né? Mas a grande imprensa não quis investigar esse tema, né? Chico, falando em política, porque também você é repórter político, jornalista, analista, como é que você está vendo essas explosões das manifestações e desse tal do Fora Temer? Eu acho que o processo de impeachment não conseguiu obter o convencimento da sociedade civil, né? Independente do governo da presidente Dilma ter popularidade ou não ter popularidade, dele ter sido um bom ou mau governo, o processo jurídico e político do impeachment não foi engolido por uma grande massa da sociedade. E por isso está protestando. E veja bem, segundo os indicadores, os mais recentes movimentos em São Paulo não foram movimentos orquestrados por partidos ou por centrais sindicais. Parece coisa mais espontânea. Uma coisa mais espontânea. Combustão espontânea. Exatamente. Fala, né? Que eu acho que a combustão volta de novo àquele tema das redes sociais, né? Que virou, o cara aperta a campainha lá no WhatsApp, aperta a campainha no Twitter, depois a cobertura desse evento, veja, o dia que tinha lá 100 mil pessoas na Paulista, a imprensa não deu. As pessoas ficaram sabendo pelas redes sociais. Pelas redes sociais, pelos blogs, pelos blogueiros, né? Pois é, Chico, e voltando a essa questão do blog, você tem um blog aqui em Brasília e gosta de ser chamado também de blogueiro de Brasília.
Então, você tem uma preocupação, porque Brasília é uma capital da República, é claro, o fulcro do noticiário está na política nacional. No entanto, os problemas locais são assim mais negligenciados em função dessa verdadeira paixão e desse envolvimento todo na política nacional. O Leite, Brasília, as últimas estatísticas que eu tinha, já estão superadas, obviamente, davam um total aí de 6 a 8 mil jornalistas na capital federal. Isso dá uma média aí por baixo de um jornalista a cada 200 habitantes. A cidade poderia ser altamente divulgada, ter seus eventos com uma cobertura boa, eventos culturais, sociais, o debate dos problemas da sociedade, da questão do meio ambiente, mas a nossa imprensa resolve cobrir esplanada dos ministérios, como se Brasília começasse... Nós temos também uma fama de ser uma das cidades mais discriminatórias do mundo, porque a gente praticamente expulsou a população do plano piloto, né? Sim. Quando pelo plano original deveria ser, né, uma integração maior dos pobres, com a classe média, com os ricos e tudo. Desses 3 milhões de habitantes que eu mencionei, 500 mil moram no plano piloto, 2,5 milhões estão nas cidades em torno de Brasília, que já tem vida própria, tem inclusive uma imprensa própria que faz uma cobertura alternativa, mas que faz um papel do que os grandes veículos locais deveriam estar fazendo. Hoje, quando se cobre cidade no Distrito Federal, é a notícia oficial que sai do Palácio do Governo. Eu já fui repórter de cidade. Quando eu era repórter de cidade, meu chefe de reportagem chegava, vai pra rua e me traz 2 matérias. E você ia pra rua olhar aquilo que te indignava. Você ia ver o buraco na esquina, o problema da erosão, o problema da segurança, o problema que os cidadãos vivem todo dia. E isso hoje está nas redes sociais, desde a mobilidade urbana, o problema de estacionamento, de calçada, de segurança pública, as atividades culturais. Não há mais caderno de cultura na imprensa de Brasília, né? E o pouco que se fala de cultura é daquela cultura da indústria cultural, são as grandes peças, os grandes teatros. O que o artista local não faz, não aparece. Chico Santana falando para o Café na Política. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro. Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.